Boa tarde, começando mais um CEPERJ em Casa. A live de hoje traz um tema muito interessante para todos nós, porque tem muito a ver com a nossa vida profissional e também com a nossa vida pessoal, nossa vida do cotidiano. Nós vamos falar sobre a gestão do comportamento nas organizações. Mas antes da gente chamar o nosso convidado, que já está aqui comigo esperando, a gente já bateu um papo aqui no estúdio, eu gostaria de contar para vocês uma novidade que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes. Nós estamos lançando o segundo curso EAD, né, da Escola de Gestão e Políticas Públicas, nesse momento que está todo mundo em isolamento social, nós estamos vivendo uma pandemia, e ainda assim a escola está trazendo essa oportunidade de você se capacitar sem sair de casa, sem gastar dinheiro e ficar totalmente atualizado, né, fazendo coisas diferentes. Então, o curso que está sendo lançado, na verdade foi lançado ontem, mas hoje eu estou falando oficialmente aqui na live, é o curso Gestão do Comportamento nas Organizações. Por isso que nós trouxemos um convidado tão especial para falar sobre esse tema. Eu só, antes de passar a palavra, gente, eu não tenho como deixar de fazer aqui uma colocação, né, um agradecimento especial, como eu sempre faço ao presidente da CEPERJ, né, o Reinaldo Costa, e quando eu falo do presidente, eu falo também da sua assessoria, o Gabriel, eu falo dos seus outros diretores, porque a CEPERJ é composta por outras diretorias. E também agradeço ao meu diretor, Leonardo Mazurana, que também tem uma responsabilidade muito grande, principalmente em todos esses lançamentos de curso que nós estamos fazendo. É um grande entusiasta, é um grande motivador da equipe. E duas pessoas, especialmente, eu vou mencionar aqui hoje, que é o Luiz Caetano e o Rogério Capelli, trabalhando especificamente com os cursos de EAD para que a gente possa oferecer os cursos aos servidores da CEPERJ, né? Aos servidores públicos em geral, e também a toda a sociedade, porque o curso é aberto, gente. É aberto, é gratuito, é online. E, ao final do curso, você também vai receber um certificado online que você fez o curso. Então, assim, não deixa de participar, entra na página da CEPERJ, o www.ceperj.rj.gov.br, faz a sua inscrição, o curso está em formato de livro, está super bonito, assim, fácil, gostoso de fazer, né? Porque tem gente que tem algum preconceito com EAD, vocês vão ver que isso vai acabar, quando vocês olharem o curso, ver como ele está legal e como é bom de fazer. Bom, eu acho que eu já dei aí o recado inicial, depois a gente volta a ficar conversando. E agora é a hora da gente chamar o convidado. O convidado é uma pessoa muito, muito legal. Eu tive a oportunidade de falar com ele na palestra que ele fez ano passado na CEPERJ, uma palestra também voltada para a ética, e foi muito boa, foi excelente a palestra. É o professor, filósofo e pesquisador Samuel Chame. Samuel, muito bem-vindo à nossa live, ao nosso programa semanal. Obrigada por ter aceito o convite. E eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco dos seus projetos. Oi, Rosana, tudo bom, meu amor? Olha, eu primeiro quero agradecer a Fundação, que é uma fundação pela qual tenho um carinho muito grande. A gente tem uma parceria já de uns 6 anos aproximadamente. E eu fico muito feliz em ser lembrado para novos projetos, porque isso demonstra confiança e carinho de vocês, né? E o mesmo carinho e confiança que eu tenho na Fundação. Então, fico, de fato, muito agradecido por isso, ok? Em relação a projetos, eu tenho que dividir em 2 partes. Primeiro, eu estou no maior projeto da minha vida, sem dúvida nenhuma, que é ser pai, né? Eu tenho um filho de 11 meses, e esse é, sem dúvida nenhuma, o maior projeto da minha vida, que toma mais tempo, mais gostoso, e o que eu quero fazer melhor, né? Sem dúvida. Em relação ao campo profissional,
a minha vida é ser professor, né? Eu sou professor, então no campo profissional eu sou professor, é isso. Eu faço palestras, eu oriento algumas organizações, instituições, mas eu sou professor. Então, todos os meus projetos giram em torno disso. Eu gosto de gente, eu gosto de falar, eu gosto de estar em sala. Então, sempre gira e sempre girará em torno disso, de lecionar. Seja para qualquer campo, né? Eu tenho quase 20 anos na educação, já passei por todos os níveis. Eu fui professor de fundamental, de médio, pré-vestibular, de É o nosso graduação, professor da pós-graduação, passei pós, por né? todos os níveis. Sim, sim. Passei por todos os níveis e tenho um carinho muito grande. Instituições particulares, públicas. E é o que eu gosto de fazer, estar presente ali, fazendo educação. Muito bom, né? Eu também sou professora e eu posso dizer a você que todas as vezes que eu entrei em sala de aula é como se você estivesse entrando pela primeira vez, né? E é aquela alegria dos alunos conosco, aquela troca, aquela energia, é uma energia muito boa. Isso. Apesar de saber de todas as dificuldades que a sala de aula às vezes tem, principalmente quando se trabalha escolas públicas ou escolas que não têm tantos recursos, mas a energia de aluno é igual, em qualquer lugar. E a gente se sente muito feliz por contribuir nesse processo de construção do conhecimento, não é verdade, professor? Isso aí. Bom, isso aí. Professor, quero já dizer que tem vários amigos seus aqui na live dando boa tarde. Oh, meu Deus. Professor Gregório é professor nosso lá dos cursos da CEPERJ, trabalha com gestão de risco. A professora Ângela Pedrinho trabalha com qualidade. A professora Andréa Guiar, que é a coordenadora da pós, está aqui conosco, lhe mandando um abraço, dizendo: Samuel é nosso professor da pós. E tantas mais pessoas aqui que estão nos acompanhando ao longo das lives. Isso é muito legal, a gente agradece demais a participação. E olha, gente, pode mandar as perguntas, que conforme for aparecendo aqui, eu vou lendo. O Paulo Chaves está aqui também, a Júlia Peixoto, André de Lima, Vanessa Canela. Gente, muito obrigada por vocês estarem conosco, é um grande prazer. Queria dizer o seguinte: a nossa live hoje vai falar um pouco sobre essa questão da conduta ética, né, do comportamento, e a gente vai depois continuar falando para vocês que as inscrições do curso estão abertas, vocês podem fazer, e principalmente, gente, compartilhar, para que as pessoas saibam e possam fazer o curso também, né, já que ele é aberto para todo mundo. E aí, professor Samuel, vamos começar uma conversa muito legal sobre isso, pensando o seguinte: todas as instituições têm a sua missão, né, que é a sua razão de existir, tem também os seus valores, né, que são os valores que ela preconiza. Então, assim, quando a gente entra numa instituição que a gente sabe quais são os valores, qual é a missão dessa instituição, como é que essa missão e os valores podem impactar no nosso comportamento ético dentro da organização? Qual é a contribuição que pode ter essa definição de missão e valores numa organização? Olha, eu acho que para a gente começar a responder isso, é importante a gente ter em mente que é fundamental que o colaborador que queira iniciar em alguma empresa, seja rede pública, privada, seja onde for, eu acho que ele tem que estar atento às missões e valores, para ver se aquilo condiz com os seus valores pessoais, né? Eu acho importante que tenha essa conexão, porque senão fica muito difícil. Os funcionários, quando entram, se eles divergirem muito fortemente dos valores da empresa, certamente haverá um conflito muito grande, né? Então, acho que é importante ficar atento, acho que é importante, na entrevista, que isso seja colocado, né, que isso seja explicitado da maneira mais clara possível, mas acho também que, uma vez dentro da corporação, dentro da empresa, eu acho fundamental que haja uma reflexão constante desses valores e dessas metas a serem alcançadas, né? Os valores são fundamentais para uma empresa porque fazem o seu corpo filosófico, né? Montam de fato a sua missão. E a missão da empresa é, sem dúvida nenhuma, o ponto principal dela, né? É o ponto principal. E aí, se eu tenho um funcionário
que colabora com isso, né, que faz valer esse tipo de missão, ele vai ser um agregador, ele vai colaborar comigo nessa condição. E o contrário, ele pode acabar arrebanhando pessoas a divergirem dessa missão. Mas o que eu acho fundamental, antes até disso tudo, é uma questão de conhecimento de si, né? Eu acho isso fundamental não só no trabalho, mas em todos os campos. O Sócrates dizia lá atrás, né, o conhece-te a ti mesmo, e acho fundamental que isso aconteça, porque nós só conseguimos ter uma conduta de fato ética nas relações se conhecemos a nós mesmos. Se conseguimos traçar uma linha de ação que é agradável para nós, né? Que não nos tira do prumo. Então, esse autoconhecimento eu acho fundamental, principalmente para a inserção profissional, né? Eu vou saber ali que tipo de profissional eu sou. Porque me parece também que na questão da liderança há um equívoco em algumas instituições na escolha das suas lideranças. Porque, vou dar um exemplo, né? Se eu tenho uma equipe de vendedores, e aí tem um vendedor que é o maior dos vendedores, o que cobre, o que bate todas as metas, e aí eu alço esse indivíduo à liderança, né? Mas muitas vezes, esse indivíduo que é muito capaz como vendedor não tem as características e qualidades necessárias para ser um líder. Porque a liderança ela requer uma capacidade muito particular, características muito particulares, que não são, muitas vezes, do trabalho que esse indivíduo fazia e fazia muito bem. Então, é importante que nós saibamos organizar e escolher as nossas lideranças para que essas lideranças consigam passar para os funcionários, para o restante dos colaboradores, a nossa missão e os nossos valores de forma adequada. Eu acho importante que isso aconteça partindo da liderança, né? Mas essa liderança tem que ser bem escolhida. E uma vez lá, né, uma vez o indivíduo sendo líder, ele tem que ter a noção do que ele precisa melhorar ou não. E para isso eu preciso de um autoconhecimento. Eu preciso saber quais são as minhas qualidades ou não. Eu preciso saber, por exemplo, se eu consigo resolver problemas de uma forma eficiente, se eu lido com tecnologia de forma eficiente, se eu tenho perspicácia em determinadas situações, eu preciso saber aonde eu preciso melhorar, né? Mas isso estando lá, sendo líder, né? Antes disso, na escolha desse líder, eu preciso, de fato, fazer uma escolha muito sábia, e entendendo que a liderança não é um profissional muito bom numa determinada área, né? Isso não vai fazer dele um bom líder. O que faz dele um bom líder são outras características, como resolução de problemas, como perspicácia, como agilidade, como referência moral. Isso tudo faz do indivíduo uma boa liderança, creio. Ainda mais hoje, a gente está vivendo um momento assim que o poder da liderança tem que ser muito assertivo, né? Para que ele não erre a mão, porque o que a gente observa? Os profissionais estão trabalhando home office, mas a sobrecarga de trabalho ficou maior em função dos afazeres domésticos, né? Filhos, casa, compras, atenção aos pais, quem tem pais, né? Idosos. Então, assim, juntou um monte de coisas hoje que nós não estávamos acostumados a fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você pegar a sua bolsa de manhã para o trabalho, você, naquele horário, você só se dedicava ao trabalho. Hoje você está fazendo tudo junto no mesmo lugar. Então, esse é muito importante também, que a liderança saiba conduzir isso da melhor forma, sempre muito visionária, né, dedicada, motivadora, né, mas não podendo esquecer o lado humano, né, que todos nós estamos passando agora. E aí, professor, você falou da questão na entrevista, principalmente, de se falar quais são esses valores. Às vezes a empresa pode não falar, mas é importante também que o entrevistado, né, quando ele vá procurar um emprego, ele procure saber que empresa é essa, né? Sim. O que ela faz, qual é a missão dela, qual é o negócio dela, até para que você faça essa autoavaliação
e veja se você realmente cabe naquela organização, né? Sem dúvida. Hoje, a gente passou por algumas décadas de uma liderança autoritária, né? Então, todos nós ouvimos em algum determinado momento da vida, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Nossa. A liderança autoritária era o que a gente supunha que era a liderança correta, né? Durante algumas décadas, principalmente no Brasil. Né? E hoje a gente está vendo... forte. Sim, isso, exatamente. E aí a gente está vendo um movimento oposto no mundo, né? As grandes empresas, as grandes corporações entenderam que o bem-estar do funcionário aumenta a sua produtividade. Então, elas pensam no bem-estar do funcionário não é só por ser uma boa alma, não. Olha, eu estou muitíssimo preocupado, não é só por isso, não. É porque aumenta a produtividade. Então, é fundamental que nós tenhamos um bom ambiente de trabalho e que a liderança seja cada vez mais uma liderança humana. E para ser uma liderança humana, eu preciso ter uma visão de mundo ampla e otimista. Mas, eu quero só ressaltar uma questão importante. Há um problema de estereótipos na nossa sociedade em relação ao otimista e ao pessimista. Algumas pessoas supõem que o pessimista é o realista e o otimista é o sonhador, o cara desconectado com a realidade. E não é, e não tem que ser dessa maneira. Né? Eu posso ter uma noção muito clara da realidade, muito evidente do que se anuncia para nós, e ainda assim ser otimista. Sem que eu seja um sonhador ou qualquer coisa do tipo, como esses estereótipos apresentam para a gente. Né? Então, muitas vezes, o líder fica com medo de ser otimista, porque ele fica com medo de ser taxado como um sonhador, como alguém desconectado da realidade. Então, nós temos que ter hoje a noção clara que estamos passando por um momento ímpar na sociedade, né? Um momento que na história recente nós não havíamos passado, as nossas gerações, as gerações passadas, não tiveram o que nós tivemos agora. Todos nós estamos tentando nos adaptar. É importante que seja visto que é uma situação grave, porque ela é grave, mas isso não pode nos tirar a esperança de um futuro melhor. Né? Isso vai acabar, tudo sempre passa, e isso também vai passar, e nós temos que nos preparar para quando isso passar. Né? E nos preparar para quando isso passar é tratar da maneira correta o nosso corpo de colaboradores, né? Para que eles estejam o mais saudável emocionalmente possível, fisicamente, para que a gente possa, na retomada, que será, espero, em breve, seja uma retomada com força total, com gás, né? Mas é fundamental que seja uma liderança humana, cada vez mais, porque as gerações que estão chegando agora, elas não admitem mais o tipo de liderança autoritária que nós tínhamos. A realidade é essa, né? Nós aprendemos desde muito pequeno a obedecer. A nossa geração, a minha, as suas gerações passadas, aprenderam a obedecer desde muito cedo. Então, quando entravam no trabalho, elas estavam acostumadas a obedecer. Só que as gerações que estão vindo agora, a criação delas, enquanto crianças mesmo, a primeira criação familiar, não é mais de uma obediência cega. Né? Então, quando ela entra no mercado do trabalho, ela não está mais disposta a ouvir. Olha, obedece quem pode, aliás, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ela não está mais apta a ouvir isso. Então, nós temos que mudar a liderança para que sejamos ouvidos. Senão, nós vamos mandar e ninguém vai obedecer. E aí tem que estar muito alinhado aos valores e à própria missão da instituição, né? Principalmente quando perder a cultura organizacional, ser uma cultura de inovação, porque tem muitas instituições que querem uma cultura de inovação, mas ninguém pode falar nada, né? Então, assim, sim, claro. Pensar em inovação, onde as pessoas não possam colocar suas ideias, onde as pessoas não podem testar, né, suas ideias sem medo de ser julgadas ou sem o medo de ser condenadas e tal, fica muito difícil. Então, perpassa realmente por uma reelaboração das organizações para atender não só o momento atual, mas a geração atual, né? Tem toda uma geração vindo aí muito questionadora, muito mais voltada para o fazer, né? Eles querem fazer logo as coisas, querem que aconteça, sem desconsiderar todo o mérito das pessoas que são mais velhas, que têm mais experiência. Tem que ter sempre um equilíbrio, né, professor? E isso que é importante. Sim.
E o que eu vejo neles é isso. Eu vejo a geração que está chegando agora no mercado de uma maneira positiva. Não vejo de uma maneira negativa, não. Eles, de fato, rechaçam esse tipo de liderança, mas eles têm consciência que as pessoas, muitas vezes, que estão na liderança, são pessoas que estão ali porque merecem estar. Né? Eles não desafiam por desafiar, não é isso. Né? Ele não é uma falta de respeito com o líder, com a história do indivíduo ou com a hierarquia, não é. É porque, hoje em dia, você precisa dar a ordem, mas o indivíduo precisa entender a eficiência daquela ordem. Por que aquela ordem está sendo dada? Né? Eu acho que quando se faz dessa maneira, a liderança fica muito mais clara. Porque se você não fizer isso, você não vai ser líder, você vai ser chefe. Chefe qualquer um é. Né? Você vai ser o chefe, a pessoa vai te obedecer porque tem que fazê-lo. A liderança não é isso. Né? A liderança, você não precisa recorrer à obrigatoriedade para que o indivíduo te siga, né? Ou te obedeça numa determinada ordem. Ele o faz porque entende que aquele é o melhor caminho e que você, como gestor, sabe qual é o melhor caminho. Então, eu acho que essa questão da missão e dos valores, por isso que eu toquei na questão da liderança, ela passa prioritariamente pela liderança, porque é a liderança que vai pegar esses valores e vai jogar no resto da corrente. Professor Samuel, deu uma congeladinha. Vamos aguardar. Voltou. Sim. Professor Samuel, olhando, foi ótima essa introdução, até focando muito a importância da liderança, mas agora no aspecto ético e moral. Você poderia dar uma explicação para nós que estamos assistindo, qual é a diferença de ética e moral, como isso se encaixa no contexto das organizações? Sim, claro. Há uma diferença bastante simples. Na verdade, eu posso dividi-la em duas. Né? A moralidade é aquilo que é referente a uma determinada sociedade, logo ela é referente ao tempo e ao espaço. Né? O que é moral aqui hoje, provavelmente não era moral aqui nesse mesmo lugar há 100 anos. E o que é moral hoje aqui pode não ser moral na Austrália. Então, a moralidade é relativa a tempo e espaço. É cultural, né? Depende de uma construção histórico-social. Isso é a moralidade. Portanto, ela é altamente mutável. A ética pressupõe duas vertentes. Eu tenho a ética como um campo filosófico de estudo da moral, e aí eu vou pensar os códigos morais, os diferentes códigos morais, e eu tenho a ética como pressupondo algo universal. Então, como assim pressupondo algo universal? Há alguma coisa universal de dizer, olha, isso é correto ou não universalmente? O que muda são os atores, ok? Então, eu vou dar um exemplo que me parece que vai ficar fácil. Você, por favor, senão, se ficar ainda complexo, você me diga. O pessoal responde aqui, tá? Por favor, façam isso. O preceito, eu não devo torturar um indivíduo, é um preceito ético. Não se deve torturar um indivíduo. É um preceito ético em qualquer lugar, em qualquer sociedade. Veja bem, quando eu digo em qualquer sociedade, eu não estou dizendo que todos os indivíduos do mundo concordem com isso. Não é isso. O que eu estou dizendo é que todas as culturas concordam com isso, que não se deve torturar o indivíduo. Mas o que muda? O que muda, muitas vezes, é a construção histórica do conceito de indivíduo. Porque na escravidão, por exemplo, aqui no Brasil, o negro não era indivíduo. Então eu torturava, entende? A questão moral aí é o conceito de indivíduo. Isso é moral. Isso é histórico-social, é uma construção. A mulher, durante um tempo, não foi indivíduo. Nossa. O estrangeiro não era indivíduo. Né? Então, isso é uma construção histórico-social. Mas a assertiva, não podemos ou não devemos torturar o indivíduo, é uma lei ética. Então, é universal. Entendi. Ficou claro? Eu acho que ficou. Alguém está com dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? E, professor, você acha que a gente pode ser ético na organização e não ser ético na sua vida pessoal, ou em casa, ou vice-versa? A gente tem comportamento dúbio?
Pois é, há uma questão que, inclusive, a psicologia explica, que é a questão de adaptação humana ao meio em que está, né? Todos nós temos uma capacidade de nos adaptar ao meio. Então, nós agimos certamente de forma diferente quando estamos... O indivíduo, depois de adulto, isso vai diminuindo essas diferenças, ok? Mas ainda assim nós agimos diferente quando estamos com amigos do trabalho, quando estamos na família, quando estamos com amigos de infância, e assim vai, né? Com diferentes grupos, nós agimos de maneira diferente. Mas essa ação diferente em diferentes grupos não pode ser uma mudança ética, porque a ética deve ser a coluna vertebral da minha ação, né? Eu mudo os adornos, mudo os adereços da minha ação, mas a minha ação ética, ela não pode ser alterada. Então, eu suponho, olha, é possível que o indivíduo seja ético no trabalho e não seja ético na vida pessoal? Respondendo como Kant diria, certamente não. Porque se ele está tomando atitudes éticas no trabalho, veja bem, ele pode tomar atitudes éticas no trabalho? Pode. Mas ele não estará agindo por ética. Porque se ele estivesse agindo pela ética, ele agiria assim em qualquer campo da sua vida. Se ele comete aquela ação correta no campo de trabalho e só lá, ele faz por medo de perder o emprego. Então isso não é ético, né? Então, exatamente. Se eu vou fazer uma doação e eu faço essa doação esperando holofotes, esperando que eu vá aparecer na televisão, eu não o faço pelo bem da minha doação. Então eu não estou sendo ético. Aquilo não tem valor ético nenhum. Ok? Porque o Kant dizia que o que vale na ação é o seu princípio. Como assim o seu princípio? O porquê que eu tomo determinada atitude. Então eu vou doar. Eu dou porque eu acho que Deus, ou seja lá o que for, a sociedade, me deu muito e eu tenho a obrigação de retribuir um pouco. Ou então porque eu sinto a dor do outro e a empatia me faz doar alguma coisa. Esse princípio é ético. Agora, eu querer aparecer na televisão, a minha ação, embora seja a mesma ação que é a doação, não tem valor ético nenhum. Então, esse indivíduo pode estar agindo da maneira correta, né? O Kant vai fazer uma diferença entre por dever e conforme o dever, né? Ele está agindo conforme o dever. Ele está agindo correto nesse sentido. Mas ele não está agindo por dever. Ele não está agindo porque deve agir dessa maneira. Mas ele age por medo do constrangimento ou de ser mandado embora, ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que é impossível. O professor, você me lembrou agora, bem no início do curso que nós estamos lançando, tem uma história que conta de uma pessoa que vai a um supermercado e ele recebe um troco extra, né? Quer dizer, o troco veio errado, mas veio para mais, e ele fica quieto e vai embora com esse troco. Acredito que muitos de nós já tenhamos passado por essa situação, né? De receber um troco extra e ficar naquele dilema, devolvo ou não devolvo. Mas quando a gente tem ética, isso é tão fácil, né? É imediatamente você pensar assim, não é meu, eu tenho que devolver, não é? Sim, é uma coisa assim que a gente está arraigado em nós ninguém... Oi? Desculpe. Continue, desculpe. Não, só finalizando. Então, assim, é um comportamento que você não pensa muito, né? Ele é meio que já automático quando você tem ética. Não é seu, foi um troco errado, você automaticamente devolve, né? Você não vai para casa para elaborar, devolvo ou não devolvo e tal. Então, são construções. Eu acho até que, você me corrija, que a gente aprende a ser ético ao longo do tempo, assim, talvez com mais esmero, né? A gente passa a ser mais ético até com as próprias experiências, né? Mas ética é ética, independente da situação, não é mesmo? Eu concordo com você e acho que é exatamente o ponto que você tocou, que é uma questão de formação do indivíduo no sentido da primeira educação na casa, depois na escola e assim vai. Mas isso me faz só fazer o seguinte adendo. A gente precisa entender que isso, para quem foi bem formado no sentido ético, quem teve uma família estruturada, né, quem conseguiu estudar em boas escolas, quando passa por essa situação,
muitas vezes não, isso nem é um problema, né? Nem passa pela cabeça dela ficar com dinheiro. Mas porque eu tive uma família estruturada, que me ensinou o correto ou não. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce ético. Ninguém, né? Eu preciso aprender. Então, eu, particularmente, tive uma mãe maravilhosa que me ensinou isso. Eu, certa vez, achei um bolo de dinheiro no ônibus, levei para casa, ela falou, você volta e devolve ao trocador. Eu falei, mas não é dele, não importa. Não é seu, não entra na minha casa. Eu aprendi desde cedo a fazer isso. Mas eu tenho que entender que muitas pessoas não aprenderam. Né? Nós precisamos entender, e aí eu estou falando para mim, para você, e acho que para a grande maioria de quem está nos assistindo, que nós somos privilegiados. É importante termos essa consciência de privilegiados que somos, aqui, agora, e que muitas vezes fomos a vida toda. Isso não significa que não tivemos dificuldade, ok? Todos nós tivemos dificuldades, né? Mas nós agora, por exemplo, estamos lidando uns com o tédio, outros com o excesso de trabalho. Nenhum de nós está lidando com a fome, que é muito mais cruel. Então, nós somos privilegiados. Nós temos que entender isso. Fugir disso seria bobagem. Nós somos privilegiados, estamos privilegiados nesse momento, e isso faz com que tenhamos responsabilidade sobre outros indivíduos. Então, eu entendo que para mim é natural, que para você é natural, mas eu entendo que para algumas pessoas não seja uma atitude natural devolver o dinheiro. Entende o que estou dizendo? E não porque ela é ruim por culpa dela ou qualquer coisa do tipo. Ela não foi formada para isso. Ela não foi ensinada para isso. Então, nós precisamos pensar sobre isso de uma forma também mais humana, né? Tendo empatia, talvez ajudando a orientar, né? Porque a gente orienta adultos sempre. Eu continuo sendo orientado, tenho certeza que você também. As pessoas sábias, elas continuam sendo orientadas a vida toda, porque não importa o quanto você sabe, tem um monte de gente que sabe mais que você. Então, acho fundamental que a gente tenha consciência disso. Muito bom. Professor, vou fazer uma pergunta. Tem, assim, eu acho que são vários alunos seus que eles estão lhe elogiando muito. É o melhor, tive sorte é o Leandro Carnal. Muito bom. Eu tive sorte na vida, cruzei com excelentes pessoas. Eu queria explicar para as pessoas o seguinte, o professor não está vendo o que vocês estão postando, somente eu, né? E eu também não consigo ver quem está na live, a não ser que vocês coloquem aqui um boa tarde ou se identifiquem. Porque diferente do Instagram, que fica passando o nome das pessoas que estão, aqui a gente não vê, a não ser que você coloque alguma coisa nos comentários, aí a gente sabe que vocês estão aqui. Bom, então a nossa querida coordenadora Andréia Guiar está perguntando o seguinte: como as organizações podem traduzir seus valores na prática e não elaborando apenas um código de ética? Olha só, essa questão do código de ética, até conceitualmente, é equivocado, né? Aquilo na empresa é um código moral. Aquilo que nós conhecemos como código de ética é um código moral, na verdade, de uma determinada empresa. Interessante. Não sabia disso. Porque ela varia de empresa para empresa, né? Então, se ela varia de tempo e espaço, ela é moral, não é ética. É moral. Né? Mas aí entra já digamos, na prática diária, aí todo mundo põe código de ética. O senso comum, né? Pois é. Mas como é que ela pode transformar isso em prática, né? Primeiro, ela tem que tentar fazer com que o seu ambiente de trabalho reflita aqueles valores. E ele vai fazer isso explicitando os valores e com uma boa liderança. Por isso que, assim, que eu toco na liderança novamente, né? Eu só consigo fazer esse transporte dos valores, do chamado código de ética, de um papel no moral para a prática diária, se eu tiver uma boa liderança, que estimule essas práticas, né? E aí não tem como eu dizer aqui a você como estimular essas práticas, porque cada empresa, cada instituição, cada fundação tem o seu código de ética. Então não tem como eu dizer aqui, olha, é preciso fazer isso ou aquilo, né? O que eu posso dizer aqui é que não há outra saída a não ser pela liderança, fomentando e fazendo, primeiro, dando o exemplo daquela prática,
porque já estamos cansados de saber desde pequenos, que é o exemplo que arrasta as pessoas, é o exemplo que faz com que façamos determinada coisa, e não o verbo, ainda mais para adultos. Isso já não funciona para criança, ainda mais para adultos. Então, uma liderança consciente que pratique aquilo e que fomente a prática daqueles valores no dia a dia da empresa. Eu não posso entrar em pormenores, porque, como disse, cada empresa tem um valor específico. Perfeito. As pessoas estão lhe dando os parabéns, dando boa tarde. O Fernando está perguntando assim: gostaria de saber como realizar eleição de comissão de ética. Isso é difícil. Tem alguma experiência nisso, professor? Alguma? O problema da eleição da comissão de ética e passa de pela qualquer eleição dentro... também, né, professor? Não, mas dentro de uma empresa, o grande problema da eleição é que eu tenho que ter ali indivíduos muito conscientes da importância de um corpo de ética naquela empresa. Então, para isso, o que eu acho fundamental é que antes seja feita uma campanha dentro da empresa de conscientização da importância disso. E eu vou dizer por que eu fico sempre ressabiado com esse tipo de eleição. Porque muitas vezes eu tenho um funcionário que não é lá um exemplo de ética, mas ele é um cara muito bem quisto na empresa, né? E aí ele acaba recebendo um número muito grande de votos e fazendo parte daquele corpo pela sua facilidade de relação social da empresa. Entende? Porque os indivíduos não entendem, muitas vezes, a importância daquilo. Então, votam no amigo, votam no camarada, votam no cara que está ali com eles no dia a dia, né? Então, eu acho que o que deve ser feito primordialmente é uma campanha de conscientização da importância disso para a empresa, para que o indivíduo, ao votar, não vote no seu companheiro, no seu amigo, no seu colega, não, mas que vote consciente de que aquele cargo é um cargo fundamental para a empresa e para ele próprio. Porque no voto não há como interferir no voto de ninguém, a não ser através da consciência, né? E da conscientização, portanto. Professor, nós estamos chegando já nos momentos finais. Olha como Caramba, passa rápido. Passa muito rápido. Já se passaram 37 minutos. A gente geralmente fecha com 40, com 45 minutos de live, né? E aí eu gostaria de fazer assim, só uma colocação, poderia ser a sua última posição, ou até mesmo, se você quiser fazer alguma outra colocação para a gente já ir fechando, é que as minhas atitudes e os meus comportamentos, na verdade, definem quem eu sou, não é? As pessoas me observam as minhas atitudes, o meu comportamento, e elas criam uma imagem ao meu respeito, né? Então, eu gostaria só de fechar com você falando sobre isso, a importância, então, de nós trazermos para esses comportamentos e essas atitudes a ética, né? A questão de nós sermos pessoas humanas, afetivas, mas também competentes, produtivas, dentro do nosso ambiente de trabalho. O que você tem a dizer para a gente numa mensagem já finalizando? Eu acho fundamental a gente entender essa questão humanística, e acho importante também lembrar, como eu disse ainda há pouco, que as grandes corporações ao redor do mundo entenderam que as relações humanas sendo mais valorizadas, a produção aumenta, a produtividade aumenta. Então, a gente tinha medo de certo tipo de liderança, ou certo tipo de relacionamento dentro da empresa, mais humano, porque a gente achava que a produtividade cairia. Então, já nos foi provado que não. Exatamente, já nos foi provado que não, né? Que quanto melhor o ambiente de trabalho, quanto mais saudável aquele ambiente de trabalho, maior é a minha produtividade. E vamos concordar que isso me parece até um tanto óbvio, né? Sim. Embora isso tenha ficado esquecido durante 30 anos de gestão no Brasil, de 30, 40 anos de gestão no Brasil, isso me parece bastante óbvio agora. Agora, em relação ao indivíduo em si, é importante a gente entender que somos avaliados pelas nossas atitudes constantes, né? Mas é importante também para que cada indivíduo tenha um olhar sobre o outro, um olhar mais doce, né? Um olhar de mais compreensão.
porque nós, muitas vezes, julgamos de maneira muito severa o outro, né? E isso é muito danoso para uma sociedade como um todo, né? Nós precisamos ter um olhar mais gentil com o outro, seja na nossa vida pessoal, seja na profissão. Esse olhar gentil não significa, de maneira nenhuma, admitir erros sem qualquer tipo de penalidade, não é isso. Mas significa, vendo o erro, entender que aquele erro aconteceu por N motivos e tentar auxiliar no que for possível para que esse erro não aconteça novamente, né? Então, vou aproveitar isso para minha fala final, que eu digo sempre o seguinte: ser ético não é não cometer erros, mas é incomodar-se com eles. Ótimo. Ser ético é isso, não é ser perfeito, mas se incomodar com a imperfeição. Parabéns, professor, excelente essa finalização, né? A gente tem tanta preocupação em estar errado, em ser julgado, quando, na verdade, Sim. A gente precisa realmente viver, participar, colaborar, ser gentil, né? E viver essa vida dentro das organizações com prazer e com bem-estar. Eu também acredito que dentro das organizações, tanto a gente precisa produzir, né? E aí produzir o nosso conceito de competência, as nossas habilidades, mas também tem que ser prazeroso ir para uma instituição de manhã, fazer o nosso trabalho, conviver com os nossos colegas, né? Com o companheiro, com a liderança. Então, tem que ter sempre essa troca para que seja bom para os dois lados, né? Como sempre, tem que ser bom para os dois. E aí eu quero lhe agradecer. Eu que agradeço. A gente tem um hábito de, no final da live, a gente tirar uma palavra que seja de inspiração por tudo aquilo que nós conversamos, né? Hoje a gente conversou sobre ética, moral, comportamento nas organizações, e aí eu gostaria de pedir a você uma sugestão. Qual seria a palavra que você gostaria de deixar de sugestão para a gente, tá? Que nos inspirasse daqui para frente. Só um exemplo, nós já tivemos a palavra esperança, nós já tivemos a palavra empatizar, nós já tivemos a palavra confiança, entre outras. E eu gostaria que você deixasse uma palavra para a gente também. Se eu pudesse escolher uma, eu escolheria compreensão. A compreensão de si e a compreensão dos erros dos outros, né? Tá ótimo. Veja bem, não é simplesmente o perdão absoluto, mas é a compreensão de que nós erramos e que todos erram. Professor, muito obrigada, foi maravilhosa a sua participação, eu tenho certeza que todos gostaram bastante. Quero agradecer a participação das pessoas, quero agradecer a participação da minha querida professora Marlene, que foi a minha professora da banca de mestrado. Muito obrigada, ela está aqui nos assistindo, uma pessoa muito querida. E todas as outras pessoas aqui, Patrícia Chame. Quem será, Patrícia Chame? Quem será? Quem será? Patrícia, obrigada, Arminda, Luiz Carlos, Júlia, Andra, Eduardo Espíndola, que trabalha lá conosco. Muito obrigada, pessoal. E eu queria fechar aqui dizendo o seguinte: hoje é dia do pedagogo. E nós somos uma escola de gestão e políticas públicas, nós temos pedagogos na equipe, eu sou pedagoga. Quero dizer que sou muito feliz com a escolha da minha profissão, uma escolha ética, uma escolha muito bem acertada, que tem tudo a ver com quem eu sou e a forma com que eu sou apaixonada por educação. Então, quero dar parabéns a todos os pedagogos e dizer que a luta continua. Vamos firme, com muita esperança e com compreensão aos problemas alheios. Vamos ajudar, não é mesmo? Professor, um abraço bem grande, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Em casa, na próxima sexta, às 15 horas. Obrigada.